uma vez a condição de deputado federal e vamos trazer aqui os bastidores da política, tanto da parte do PL, da política mato-grossense e também, obviamente, daquilo que está efervescente lá em Brasília. Opinião, então, com Zé Medeiros. Esteja bem à vontade para interagir com a gente, caso você queira. 99932-2529 é o WhatsApp do programa Opinião, tá bom? Manda uma mensagem de texto aí, uma pergunta, uma sugestão, uma crítica, um elogio. Ninguém é de ferro, não é? O Medeiros está aqui para interagir com a gente, com você principalmente, até às 20h40. Professor Lourenberg, como vai? Como vai? Vai bem? Quando eu falo Lourenberg, o G é mudo, tá? Mas o Lourenberg não é mudo. Boa noite. Eu falo. Fala. Boa noite, Paulo Coelho. Eu estou sempre bem. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. 82 mil... Diz que eu falo, não vai falar não. 82.182 votos, a marca de José Medeiros nessa disputa. É aquilo que estava apontando, não exatamente com esses números, mas todas as pesquisas que batiam aí, o Medeiros estava ali, tateando as primeiras colocações. Teve de acordo com a sua expectativa, superou. Boa noite, bom tê-lo aqui mais uma vez, deputado. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lourenberg. Uma satisfação estar aqui. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Olha, é uma eleição muito disputada. Minha assessoria, eles já tinham feito os cálculos e previam mais ou menos isso, mas quando eu vi aumentar bastante o número de candidatos, candidatos com o mesmo perfil, como Abílio, Ulisses, a própria Coronel, que não estava na outra eleição, a Malha e tantos outros, Coronel Assis, eu achei que ia baixar mais. Eu pensei eu calculava aí, bem otimista, uns 60 mil. Mas fiquei, assim, foi uma grata surpresa ter essa votação, porque é uma eleição muito acirrada, com muitos candidatos. Você veja, lá dentro de Rondonópolis teve uma quantidade imensa de candidatos, e aqui em Cuiabá nem se fala, né? Então, eu tive que acabar tendo que expandir muito em outros municípios para superar a perda de votos para outros candidatos aqui em Cuiabá e em Várzea Grande. Mas em Cuiabá, então, a sua expectativa que haveria queda, houve realmente queda? Bateu o número que a gente achava que ia ter. Uhum. Nós tínhamos justamente... Mas foi menor do que a passada, né? Bem menor, aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá, bem menor. Cerca de 10 mil votos a menos. Devido ao fluxo maior de candidatos, sim, né? Sim, bem mais, né? Aqui, como eu disse, entrou Assis, Ulisses, Abílio e... A Fernanda, né? Coronel Fernanda, né? Então, e Fabinho, né? Fabinho, que foi o campeão de votos, né? Fabinho que foi o campeão de votos. E o Emanuelzinho também? Emanuelzinho estava na outra... mas o Emanuelzinho estava na outra, né? Ah, ele estava na outra. Estava na outra. E aí, professor? Deputado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria de ter mais uma vez aqui, o nosso programa ganha muito mesmo com a sua presença, o amigo telespectador. Eu não tenho dúvida, já está ganhando. Eu, particularmente, ganho, porque, novamente, para não fugir à regra, eu vou aproveitar da sua sabedoria, do seu conhecimento e da sua experiência, porque você já teve aí mais de 4 anos no Senado, está terminando o primeiro mandato de deputado federal e foi reeleito. Então eu vou aproveitar essa sua sabedoria, esse seu conhecimento e a sua experiência. Eu tenho aqui 3 ou 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo, mas eu gostaria mesmo de saber a sua opinião a respeito. E o primeiro deles é exatamente sobre... Eu gostaria de ouvir um balanço seu a respeito do comportamento da Câmara Federal de uma forma geral, em especial ao artigo 49, inciso 10 da Constituição Federal, que determina a fiscalização e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta. Eu gostaria muito de ouvir um balanço seu a respeito, se a Câmara, de fato, cumpriu com seu papel, cumpriu com esse artigo 49, inciso 10 da Constituição,
no que tange à fiscalização das ações, dos atos do presidente da República e do governo Jair Bolsonaro. Muito obrigado, professor. Olha, nós tivemos foi uma legislatura bem atípica. Foram 4 anos de mandato, mas quando você observa bem mesmo, foram 2, porque os 2 anos foram focados praticamente em apagar incêndio, em tentar mitigar os males que essa pandemia trouxe para o mundo inteiro, né? Essa que é a grande verdade. Nesse meio tempo, a Câmara e o Executivo, e aí sem cor partidária, lá tem embates de toda sorte, mas durante esse período a Câmara e o Senado se uniu para poder aprovar medidas que pudessem ajudar que viesse recursos para os estados e para o município, e também medidas que pudessem ajudar a manter os empregos. E cito, por exemplo, o Programa Nacional de Manutenção do Emprego, o PRONAMP, foi uma medida acertadíssima que pôde manter esses empregos. O auxílio emergencial, que ajudou também, isso aprovado pela Câmara. E a enxurrada de dinheiro que veio para os municípios e estados. Esse foi um papel importante da Câmara. Agora, houve eu diria até um excesso, até um abuso da parte de alguns deputados em relação ao artigo 49, porque você pode e deve fazer a fiscalização no sentido de você verificar se está havendo alguma irregularidade, você buscar proteger o erário. Agora, você não pode utilizar essa sua prerrogativa como congressista para você travar um governo com vistas a um processo eleitoral. E no auge de uma pandemia, foi aberta uma CPI no Senado com vistas a investigar escândalos e corrupção de compras de vacinas, que depois ficou claro, não tinha nada de concreto naquilo lá. E já se sabia de antemão que não tinha. Então gastou-se muito da União e viu-se que era apenas uma CPI eleitoreira. Mas, no geral, o parlamento cumpriu o seu papel. Obviamente que isso é do jogo político e quem vai para o executivo já tem que estar preparado para esse tipo de manobra. Lógico que acabou-se que perdeu um bom tempo e muita energia com aquela ação política, né, disfarçada de, vamos dizer assim, de fiscalização. Ô deputado, eu vou perguntar sobre o debate que houve ontem entre os 2 candidatos à presidência da República, na Band. Eu assisti, do começo ao fim, não sei se o senhor assistiu também, mas queria que você fizesse uma avaliação, mas eu queria puxar um gancho deste debate de ontem, que aí já é uma opinião pessoal, nada além do pessoal. Eu acho uma desonestidade intelectual tamanha quando se faz comparação entre o orçamento secreto e o mensalão. Foi feito isso ontem lá, inclusive partindo de jornalista, que eu acho lamentável, né, para minha vergonha, mas eu acho uma desonestidade enorme. Mas, assim, além desse ponto, eu queria que você comentasse no âmbito geral. Eu sei que se eu perguntar quem ganhou, você vai dizer que foi o Bolsonaro. Não é? Mas eu queria que você fizesse uma avaliação crítica. Eu acho que o Lula começou bem orientado, falando da questão da educação, onde o governo PT, os 2 governos dele, né, teve êxito aí na construção de institutos federais, universidades e tudo mais, e não teve pandemia. Mas, de todo modo, começou melhor, mas depois degringolou. Eu queria que você fizesse uma avaliação, mas, já que você está lá no Congresso, falasse também desse orçamento secreto aí,
inclusive que consta do Diário Oficial, que consta da Portal Transparência, mas todo mundo está falando que está jogando para cima do presidente isso aí. Na verdade, a peça orçamentária, e isso não é só no Brasil, o Congresso ele é peça importante na construção do orçamento, e há quem defenda, inclusive, que o Congresso possa definir o orçamento e que se dê mais poder ao Congresso para fazer isso, dada a capilaridade que o Congresso tem, de conhecer os problemas e tudo mais. Até partindo para vamos dizer assim, para um viés mais parlamentarista e tal. Ali a ideia daquele orçamento, quando surgiu, a ideia era mais ou menos nesse sentido. Acontece que eu não sei quem foi o esperto ali, se foi o Maia, se foi o Davi. Ocorre que eles criaram, e esse secreto aí, ele não era secreto, não era para o povo, ele era secreto para os outros bestas aqui, que ficavam sem parte do orçamento. Porque, para quem está nos assistindo, saber como é que funcionava isso. Dentro da peça orçamentária, era feito o seguinte: as emendas normais, que todo congressista tem, de bancada individual do ano, e tinha uma chamada emenda de relator. Essa emenda de relator era uma grande emenda que seria dividida depois como emenda extra para cada parlamentar. Bem, e quem queria definir isso? O presidente da Câmara e do Senado. O Senado teria uma emenda de relator e a Câmara também uma emenda de relator. Acontece que eles não definiram o parlamentar que recebia essa emenda de relator, ele recebia simplesmente uma comunicação do presidente da casa, da assessoria do presidente da casa, dizendo, olha, você tem direito a indicar, por exemplo, 15 milhões no orçamento aí. Você escolhe os municípios e diga aí. Qual ministério? O Ministério da Saúde, o exemplo. Aí você mandava lá para o Ministério da Saúde, olha, eu quero mandar 15 milhões para o município de Cuiabá. Você mandava, pronto. Mas o nome do José Medeiros, por exemplo, não aparecia ali. Não aparecia. E por que não aparecia? Não era para esconder da população, não era para esconder dos outros que não ia receber. Porque esse negócio aí, no primeiro ano, foi feito só alguns chegados ali que receberam. Tanto é que o pessoal fala assim, olha, isso aí foi Bolsonaro que criou. Conversa fiada. Tanto é que ali, vários do PT, do PSOL e da turma ali receberam. Porque quem dividiu esse orçamento, essa emenda de relator, era a presidência das casas. Então ali, era de acordo com o que ele pensasse que decidisse como é que ia fazer. Então não era de acordo com o viés partidário, a definição partidária ou política do presidente da República. Então, lógico que nesse debate político está se jogando nas costas do presidente da República, mas não, essa aí foi uma coisa totalmente da Câmara. Como isso deu um BO grande depois, eu achei bom que desse, porque só assim parlamentares como eu tiveram a oportunidade de poder indicar emendas nessas emendas de relator, tanto é que pude indicar em torno de 10 milhões para a saúde, porque aí abriu para todo mundo. Quando deu aquele... Explodiu todo mundo. Explodiu, aí então não, tem. aí sobrou para fulano, beltrano, para todo mundo, porque sabia que ia aparecer o nome de todo mundo, aí todo mundo ia falar, mas eu não recebi, então... Aí sobrou. E agora não, agora acabou, agora só tem um nome de secreto, porque agora todo mundo tem que colocar o nomezinho lá quando vai. Tudo bem, olha só, o Lorenberg, espera só um minutinho para a gente ter intervalo comercial, porque aí você já vem mais à vontade, porque senão vai ser muito rápido o tempo de pergunta e resposta. Vamos para o intervalo comercial, o primeiro desta noite. A gente retoma já com José Medeiros ao vivo aqui no Opinião. Um instante só. Ok, estamos ao vivo, de volta com o programa Opinião nesta noite de segunda. Olha, eu estava aqui olhando aqui o Gazeta Digital. Você quer se manter bem informado? Dá um F5 aí naquilo que você consome de notícias, porque nesse instante muitas notícias importantes aí no Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br.
Olha, a deputada estadual Janaína Riva, rapaz, do MDB, anunciou que não vai disputar a presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A confirmação ocorreu na noite desta segunda-feira, 17. Em entrevista à imprensa, parlamentar expôs as insatisfações, não é, para viabilizar seu nome a disputa ao comando do Legislativo. Uma delas ocorreu na tentativa de, aspas, sensibilizar o apoio do atual presidente da Casa, deputado Botelho, do União Brasil, que já articula sua permanência na vaga e é o favorito entre os parlamentares. Aí, aspas para ela, né? Não sou candidata, eu esperava uma renovação maior, achava que teria oportunidade. No entanto, com a atual composição, se mantendo com Botelho, permanecendo como candidato, eu acho muito difícil um cenário diferente do que tem lá, fecha aspas, disse a Janaína Riva. Ela complementa, candidata para perder, ninguém quer ser, né? Continuou. Eis então aí a situação lá da Janaína, tirando o time de campo. Olha outra notícia aí, a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, no estado de Mato Grosso, continua em queda após as mudanças na tributação do imposto em alguns setores, como o de combustível e também de energia elétrica. No mês de setembro, a redução chegou a 22,84% em comparação com a receita referente ao mesmo período de 2021, corrigido pela inflação IPCA. De acordo com a Secretaria de Fazenda, a Cefaz, a arrecadação do ICMS em setembro deste ano foi de R$ 1.744.802.437,77, enquanto que em setembro de 2021 foram arrecadados R$ 2.261.231.000, uma diferença de 516 milhões. O recuo na receita do principal tributo do Estado deve-se à redução promovida pelo governo de Mato Grosso nos setores de combustíveis, energia elétrica e comunicações. Contudo, também houve impacto negativo na receita, as mudanças determinadas por meio das leis complementares federais, número 192 e também 194, e também das receitas, das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. As receitas extras realizadas no mesmo período em 2021 também influenciaram na redução. Está aí, economia no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, e essa história da Janaína, rapaz, você vê que eu jurava que ela não ia arredar e também, não é que eu jurava, eu tinha uma leve esperança de que o Botelho fosse largar o osso, mas não, o Botelho parece que já se articula e ali são duas principais vagas, que é a primeira secretaria, né, a primeira é a primeira principal vaga, a presidência, e a Janaína tirando dela o time de campo. Você acha que há surpresa nisso aí? Muita coisa pode acontecer ainda, né? Meu amigo Paulo, lembra que nós recebemos aqui tanto o Botelho quanto a Janaína. Os dois, na oportunidade que tiveram aqui, disseram que iria trabalhar exatamente para disputar a presidência da Assembleia Legislativa. A Janaína é um pouco mais comedida, mas o Botelho foi claro. Você ainda perguntou para ele, você está pedindo voto? Já estava pedindo voto. Eu estou pedindo voto, ele falou com todas as letras. Não pediu o meu porque eu ainda não estou votando. Você não é parlamentar. Não estou votando ainda. Mas, e todos nós imaginávamos, e eu ainda acredito nessa possibilidade, nessa hipótese, que os três estão sim trabalhando para a mesa diretora, que é o deputado Max Russi, o Botelho e a Janaína. Na verdade, a Janaína está fazendo um jogo, né? Um jogo. Está jogando as suas cartas
sobre a mesa, embora a carta que ela tem na manga, ela não mostrou. Porque tem duas cadeiras ali importantes, como você muito bem disse, Paulo, que é a primeira secretaria e a presidência. Ela me parece que agora, na Assembleia Legislativa, ela é vice-presidente. Ela é vice-presidente. A vice-presidência ela não quer mais. Então ela vai negociar, vai barganhar, e não podemos perder de vista que o mandato do presidente é para 2 anos só. E a legislatura de 4 anos. Ela pode estar barganhando, se não puder agora... Amarrando, né? Para a próxima etapa, ou o próximo biênio, ela ser a candidata à presidência. Simples assim o jogo. Pois é, mas eu acho só que não, né? Eu diria já é difícil demais. O poder, eu acho que o cara fica viciado. Acho que o Botelho pegou a doença do Riva, né? Apaixonou aquela cadeira, deve ser maravilhosa, né? Confortável, tal. Todas as pessoas que é presidente da Assembleia é reeleito. Porque o poder de visibilidade é tamanho, mas tamanho, que a tendência é sempre conquistar mais e mais votos. Todos nós sabemos disso. É. Voltemos para cá, então. Olha, o entrevistado de hoje é o deputado Medeiros, que já foi de outro partido, né? Ele estava lá no Podemos, e aí Bolsonaro mudou de partido, foi junto e agora teve a terceira maior votação para deputado federal neste pleito de agora, de 22. Deputado, que recado foi passado nas urnas nesse pleito, como se diz, nós tivemos aí 2 que não, só o Neri que não disputou, né? Não, ele disputou o Senado, mas para federal, para a reeleição, só foi ele. Que recado que as urnas passaram aí em relação, porque houve uma renovação, 2 mulheres ali, o PL, o partido do presidente com força. Qual foi o recado que ficou claro aí, na sua avaliação? Eu não sei bem se foi um recado, mas, assim, acima de tudo, mostra uma vontade de que o eleitor, eu acho que ele sofreu muito, principalmente o eleitor do presidente Bolsonaro, que ele queria que as coisas acontecessem ali na Câmara e as coisas não aconteciam, e tinha aquele sentimento de que, olha, o presidente quer fazer as coisas e a Câmara não deixa. Tinha em determinado momento esse mantra, né? E meio que do Oiapoque ao Chuí, você nota que houve uma votação em candidatos que tinham um alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro. Então, eu creio que o que se passou, se é que se pode chamar de recado, é assim, olha, eu quero que o presidente tenha uma bancada, né? O estranho é que ele não ter ganho no primeiro turno logo, né, com um recado desse. Mas eu entendo assim, que esse eleitor que votou nesses candidatos, ele quer justamente isso, que o presidente tenha uma base de apoio para fazer as reformas que precisa, para ter ali uma base de sustentação melhor. Lindenberg, eu até peço desculpas que eu falei no bloco anterior que eu abriria este bloco com a sua pergunta, mas aí não agarrou na conversa aqui de Janaína e acabou que eu te atravessei. Te atravessei no bom sentido, atravessei a conversa. Por favor. Mas eu vou aproveitar, deputado, essa deixa do Paulo a respeito da campanha, da eleição. Eu tenho aqui um trecho de uma matéria do jornal A Gazeta de hoje, escrita pelo jornalista Luiz Vinícius, que está na Gazeta de hoje. Eu vou ler um trecho e gostaria muito da sua opinião, por 3 razões. A primeira razão é aquela que eu já falei no começo, da sua sabedoria, do seu conhecimento. E você é bacharel em Direito, portanto, tem todo um conhecimento sobre. E a segunda razão é exatamente, foi um integrante, foi alguém que batalhou, que brigou durante a campanha eleitoral, participou das eleições. E agora está participando, buscando votos para o candidato à presidência da República. Então, em razão disso, eu vou ler aqui um trecho dessa matéria e gostaria muito de uma opinião sua a respeito. Entre aspas, Mato Grosso é o 12º estado que mais registrou denúncias de assédios eleitorais, quando empregadores
ameaçam ou prometem benefícios para que os funcionários votem ou deixem de votar em determinado candidato. Aí tem, entre aspas, no meio do texto, porque é uma fala do Procurador Federal Eleitoral, é crime eleitoral, da mesma forma que compra de votos, pois enseja o uso de grave ameaça para coagir o eleitor. É um verdadeiro abuso do poder econômico por parte dos empresários, fecham aspas. Quem disse isso é o Procurador Federal Eleitoral, Eric Masson, fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário seu a respeito, por aquelas razões que eu já mencionei antes. O pleito eleitoral, ele começa desde o santinho jogado na porta da escola, né? Até aquele mais voluntarioso que ainda se propõe a fazer o boca de urna, né? Até aquele também que torce pelo seu candidato e dá aquela forçada, porque pedir voto, você pode até pedir voto para o seu, vamos dizer, para o seu colaborador, para o seu funcionário e tal. Agora, a forçação de barra, ela passa, é o que o procurador falou, ela é crime, porque o voto é um dos direitos consagrados na Constituição e ele é totalmente livre, a pessoa é um direito sagrado, então ele não pode ser turbado de forma alguma, né? Então, não há que se... Não tem como se fugir, não tem como fugir dessa... Está em lei isso, né? Então, não tem como a gente falar, olha, isso pode, isso não pode, não tem como. Isso quem faz sabe que não pode, né? Quem faz sabe que é proibido, que isso aí é crime eleitoral, que isso aí é da cadeia. Enfim, é uma coisa gravíssima porque qualquer coisa que ela turbe a vontade natural do eleitor, ou que ela induza, porque, por exemplo, nós vamos votar provavelmente essa semana ainda já um projeto em relação às pesquisas. Por que nós estamos fazendo isso? Porque em determinado momento ela pode induzir, dar um efeito manada, embora de forma subliminar, mas ela está induzindo, que dirá você obrigar, né? Então, todas essas formas que faça com que o voto caia dentro da urna, que não seja de forma natural, ela tem que ser combatida. O deputado, a propósito aí, vamos voltar a falar desse duelo, dessa disputa nacional entre Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro. O desenho do final do primeiro turno apontou a vantagem numérica do Lula, né? E ele foi o vencedor do primeiro turno. Os bolsonaristas, por sua vez, entendem que é possível reverter esses números a se julgar por aquilo que foi apresentado, né? Não vamos entrar se houve, se não houve isso. Vamos considerar como líquido e certo esse resultado. O resultado oficial, que foi o resultado do TSE. Há como reverter, são mais de 5 milhões de votos para uma disputa acirrada, não é? Muito condensada ali e tudo. Você acha que é possível reverter? Já houve a reversão na sua avaliação? O senhor está acompanhando isso aí? Um debate como o de ontem se viu até que ponto? Enfim, pesquisas. Hoje apareceu mais um aí do antigo Ibope, que hoje é IPEC, apontando vantagem numérica mais uma vez para o Lula, de 3 pontos percentuais adiante. Como é que você avalia isso aí? Olha, as pesquisas, principalmente a IPEC hoje apareceu para tentar conter a enxurrada. Até para quem está nos assistindo, eu recebo muitas ligações. Medeiros, como é que está? Olha, estamos bem. Mas a gente não pode afrouxar, porque nós estamos numa corrida que está pescoço a pescoço. É uma eleição que eu não me lembro de ter visto uma eleição tão apertada assim. Talvez a de Guiratinga na última eleição, que deu 14 votos de diferença, né? Mas você veja bem, nós estamos, vou dizer aqui em relação a Mato Grosso, né? Vamos falar de onde a gente vive.
nós estamos fazendo em todas as frentes que você pensar. Nós reunimos, assim que terminou a eleição, reunimos os candidatos vencedores, ali eu, Coronel Assis, Abílio, Amália, a Coronel Fernanda não estava, mas o pessoal estava em contato com ela também, o Nelson, que está conosco também nessa lida, e várias outras pessoas também, e nós traçamos algumas estratégias que têm dado certo. E agora tivemos uma grata surpresa, que foi o governador entrar na campanha. Isso é muito importante. E assim como o governador entrou aqui e vai ter um peso, você pode ter certeza que os números do presidente vão melhorar aqui. Porque quando um governador entra, ele afeta o humor dos prefeitos. E o prefeito tem ali a ascendência sobre os vereadores, que tem a capilaridade. Então, isso não tenho dúvida que nós vamos melhorar. E nós temos feito um trabalho seguinte, nós temos feito o trabalho não mais nós descemos das motos e dos carros para poder conversar com o eleitor. E nós temos feito um trabalho de... Quem quer convencer não vai agredir. Nós estamos naquele trabalho de tentar convencer o eleitor da Simone, o eleitor do Ciro, e eventualmente, se houver oportunidade, até com o eleitor do PT. Da gente poder mostrar os quadros, despersonalizar esse debate, comparar os dois programas de governo e tentar esquecer as duas pessoas no momento. E a gente tem feito isso nas igrejas, com padres, pastores, conversando nas rádios. Tem grupos, inclusive, de casa em casa. Então, todas essas estratégias têm sido feitas no país inteiro e de forma com muita firmeza. E dois fatos que têm nos ajudado bastante. O crescimento do Tarcísio, em São Paulo, e a firmeza com que o Zema entrou na campanha em Minas Gerais. Isso tem nos ajudado muito. Os nossos números internos já mostram uma virada. Está um empate técnico aí com a pequena frente do Bolsonaro. E isso pode ser constatado no nervosismo e no nível dos ataques que tem sofrido o Bolsonaro. Então, esse é o cenário que a gente está fazendo. E cada estado a gente tem melhorado um pouquinho. E estados que nós fomos muito bem, como Mato Grosso, nós não afrouxamos, estamos tentando melhorar. Intervalo comercial mais uma vez. Vamos para um breve break e o Opinião volta já com José Medeiros ao vivo. Eis que estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião nesta segunda-feira. Mandar um abraço para o Elias. Elias Oliveira. Ele me mandou aqui uma mensagem, está assistindo ao programa lá, e a dona Geralda também, que está... Só que o Elias mora no bairro Santa Isabel e a dona Geralda com o seu Oswaldo estão assistindo ao programa lá no Três Barras. Então, a vocês aí, muito obrigado pelo carinho da companhia aí, de estarem conosco sempre ao vivo com o programa Opinião. E eu tenho um recado agora, muito importante, é o recado da Maxlog. Veja só. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas,
sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita à Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Então tá, o recado da Maxlog aqui nesta noite no programa Opinião. Professor Lorenberg, por gentileza. Deputado, mais uma vez eu vou apelar para a sabedoria do... Exatamente, pela sua experiência lá na Câmara Federal, no Congresso Nacional, enfim. Eu gostaria muito de ouvir um comentário seu a respeito do decreto do teto duplex, que permite furar o teto constitucional. O militar, por exemplo, é o caso do vice-presidente da República, é militar, recebe o dinheiro da sua aposentadoria e tem o dinheiro também que ele recebe da vice-presidência. Não pode furar o teto é quem ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Com esse teto duplex, você tem 2 tetos. E aí você fura o teto constitucional. Tem uma medida provisória, inclusive, no Congresso Nacional. Agora, em agosto, eu vi um comentário, porque eu fico andando nas atas das sessões. Tem uma medida provisória a respeito. Eu gostaria muito de ouvir uma opinião sua, porque de alguém que está vivendo ali, está acompanhando tudo aquilo. Então, na verdade, essa construção, ela foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que sempre havia a discussão seguinte, a pessoa tem um emprego e ele, por exemplo, ocupa uma função, vamos pegar o caso do presidente Temer, né? Ele tinha uma aposentadoria que ele recebia e depois ele virou presidente da República. Aí a discussão era, ele pode ou não pode receber aquele negócio em virtude do teto, né? E teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em determinado momento que tinha definido que sim. E precisava depois regulamentar isso no âmbito do Poder Executivo. E, se eu não me engano, foi o ano passado, ou ano atrasado, uma coisa assim, que o presidente fez um decreto regulamentando isso. O ano passado. O ano passado. E foi feito isso aí, apenas regulamentando em virtude dessa decisão do STF. Criou-se uma polêmica grande, porque ficou a culpa, enfim, em cima do presidente, como se ele estivesse furando o teto. Mas, na verdade, é uma decisão do STF que tinha definido que sim, que a pessoa ela assiste o direito de manter o que ela já tinha por lei e receber o dessa nova função temporária que ela está recebendo, né? Essa foi a decisão que tinha. Lógico que isso indo para a Câmara, assim, em termos de medida provisória, há a possibilidade do Congresso ou confirmar ou rever, né? Deputado, independente, estava aqui pensando com meus botões, independente, digamos que o Bolsonaro não ganha a eleição. O Congresso que ali se formou já, para o próximo, né, para a partir de 2023, em relação ao Supremo Tribunal Federal, você acha que vai ter algum tipo de alteração? Porque logo vai acontecer a eleição das mesas, não é? E, no caso, dependendo de quem vier a ser o presidente do Senado, o caldo não pode entornar para o lado de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal? Olha, eu sinto que os próximos ministros já perceberam isso, porque eu já vi movimentação nesse sentido de querer baixar a fervura, né? Porque até poucos dias o negócio era na base do prende e arrebento, né? Tipo assim, cala a boca, fica na sua aí, senão... Agora o que já chega, os sinais de fumaça que chega lá na Câmara é que não é bem assim, precisamos conversar, vamos ter uma relação mais harmoniosa e já chamando alguns atores importantes para querer conversar. Mas isso já é reflexo dessa nova composição. Então, eu acredito que esses ministros mais assodados, que
rasgaram tudo que é sistema normativo brasileiro e julgaram de acordo com suas vontades, eles vão recolher os flaps, pelo menos durante essa legislatura, devido à composição do Senado. Nem tanto da Câmara, mas principalmente do Senado, porque eles sabem que é uma composição que não é favorável a esse tipo de arrobo que estava tendo, né? Isso independente do presidente. Mas eu acho que o para trás mente conta, o que foi feito até agora. Conta porque, por exemplo, eu tenho 3 pedidos de impeachment lá que, dependendo do presidente do Senado que assumir, eu vou estar na porta dele dia 3, 8 horas da manhã, pedindo que despache os meus pedidos de impeachment que eu tenho lá. Contra quem que é? Contra o Fachin, o Barroso e o Alexandre. Então, isso, se eu vou fazer isso, com certeza outros também farão. Então, essas coisas vão acontecer e aí depende muito quem vai ser o presidente do Senado. Mas para isso tem uma maioria ali que pode escolher, né? Pode Eu tenho a impressão negociar. que o Pacheco, com as decisões que ele tomou, ele vai ter muita dificuldade de se reeleger no Senado. Eu posso apostar que não consegue com essa formação que ali. Covardia que eu vi do Pacheco, né, em se faz de conta que nem é com ele como presidente do Senado, em algumas situações, põe para votar, mesmo que aí a maioria que decida, né? Mas não fez isso. Eu achei isso de uma gravidade enorme. O Davi já tinha feito isso, né? Tinha, né? Agora tem que saber quem foi o pior. Briga feia. Professor Lorenberg. Eu vou pegar carona na pergunta que o Paulo fez e a sua resposta, porque está na Constituição, no artigo 52, item 2 do artigo 52, que é a atribuição do Senado. O item 2, diferente do item 1, ele fala que o Senado pode processar e julgar os ministros do Supremo, mas também os membros do Conselho Nacional de Justiça, os membros do Conselho do Ministério Público e também o Aras, no caso, e o advogado-geral da União. Veja, só está olhando, e aí eu estou provocando a sua reflexão, só está olhando o lado dos ministros, mas o Aras é um engavetador de primeira grandeza. Por que também não provoca... ele cometeu crime de responsabilidade, porque só pode ser julgado se cometer crime de responsabilidade. Mas por que não falarmos também sobre o Aras, o papel do Aras, que é muito mais advogado do governo federal do que o Procurador-Geral da República. Tem o governador da União. Eu estou provocando a sua reflexão. Sim. O advogado da União é muito mais advogado do governo federal do que da União. Não deveria estar também, deputado, na mesma discussão e na mesma seara, sem falar a questão do comandante-geral, o comandante do Exército, comandante da Marinha, comandante do Aeronáutico, que também está no item 1 do artigo 52, que é papel do Senado processar e julgar o comandante do Exército. Lembra das compras de prótese peniana, Leite condensado. de uísque, Deixa eu só 12 anos. passar para ele responder em 1 minuto e meio, que eu tenho que encerrar o programa. 1 minuto e meio para a resposta. Assim, eu vi o Aras, óbvio que enquanto um vê um e outro vê dedo, né? Mas eu vi o Aras diante do... Houve realmente uma ação, a meu ver, orquestrada para derrubar o presidente da República. Um ataque direcionado à sua base de sustentação. Eu sofri 2 processos que eu acho um absurdo. Está lá 2 inquéritos. Esse inquérito que a gente chama de inquérito do fim do mundo ali. E eu penso que o Aras, ele agiu como catalisador e foi o cara do equilíbrio que manteve essa República livre de ter de repente até um esgarçamento do tecido social. Porque se ele embarcasse na loucura de alguns ministros ali, eu não sei o que teria acontecido. Com a população notadamente predisposta a ir para as ruas para defender um governo e alguns ministros a fim de fazer picuinhas. E
E notadamente ele engavetou sim, e por várias vezes, engavetou e todas as vezes eles desengavetaram. E não foi a lugar nenhum, porque não tinha que ir a lugar nenhum, coisas que não faziam o menor sentido. Em relação aos ministros, aquele negócio da leite condensado e não sei o quê, eu creio que pode entrar aí nas questões da improbidade. Isso aí é crime menor, não é questão do Senado, se eu não me engano. Isso aí entra na questão da licitação, né? Mas eu vejo que nesse momento o mais grave mesmo é em relação a ministros do STF que se arvoraram de papel que não é deles. Eles desequilibraram o poder. Tem que encerrar, gente. Eu queria continuar aqui, porque a prosa está boa, mas, deputado Medeiros, obrigado por ter vindo. Parabéns mais uma vez pela conquista de mais um mandato. Esse espaço continua a postos para bem informar. Obrigado. Saudações rubro-negras. Vamos ganhar. Vamos ganhar, vamos ganhar. Aninha Carla, muito bem, um beijo para você, Ana Carla Costa. E você, Lorenberg, a gente se encontra amanhã com Júlio Campos, deputado estadual eleito às 7h40 da noite, ao vivo aqui. Pois é, tá chegando dia 30. Se cuida, até amanhã, com Júlio Campos aqui, ali, ó, sentadinho ali. Até lá, fica bem, fica com Deus também.